Fala aí, concurseiro, professor Jean Valdem na área. E aí, galera, vamos aí iniciar nossa preparação aqui no Hugo Dias Curso. Vou trabalhar com vocês o Direito Constitucional. Deixa eu mostrar um pouco, falar um pouco sobre como vai ser a nossa didática nessa disciplina. Veja, vocês sabem que a maioria das bancas, quando cobram direitos e garantias fundamentais, que é ali do artigo 5º ao artigo 17, basicamente 90%, 95% das questões são a letra da lei. Vai estar ali a letra da Constituição. Então, eu recomendo que vocês constantemente estejam ali fazendo a leitura da nossa Constituição. Então, eu vou começar exatamente pelo artigo 5º, vamos tratar ali do caput, vamos tratar de cada inciso do artigo 5º. Eu vou trabalhar com vocês, quando tiver dentro do inciso, eu vou aprofundar, sempre quando tiver alguma coisa a mais, eu vou explicar para vocês o que é que significa aquilo. Se tiver um termo a mais, eu sempre vou dizer, eu não vou deixar. Se tiver uma vírgula, eu vou dizer para você o que é aquela vírgula, qual é a função daquela vírgula. Não, brincadeira. Isso aí vai ser a função do professor de português. Mas entenda, eu quero deixar bem claro que vai ser um direito constitucional de ponto a ponto. Eu vou trabalhar com vocês cada inciso. Todo mundo pronto? Se segura aí na cadeira e vamos embora. Então vamos lá, começando aqui, pessoal, com o artigo 5º. Nada melhor do que a gente começar com os direitos e deveres individuais coletivos. Quero chamar a atenção para vocês de uma coisa. A gente tem os direitos e garantias fundamentais, que engloba do artigo 5º ao artigo 17. Só que apenas no artigo 5º eu tenho os direitos e deveres individuais e coletivos. Então vamos lá. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade nos termos seguintes. Veja, se você percebeu no artigo 5º, a nossa Constituição fala sobre o princípio da igualdade 3 vezes. Olha só que coisa interessante, se você não percebeu, eu vou mostrar para vocês. A nossa Constituição, no início, lá no artigo 5º, ela fala sobre o princípio da igualdade 3 vezes no próprio artigo. Olha só, todos são iguais. Primeira vez que ela falou, perante a lei. Sem distinção de qualquer natureza. Então, olha só, segunda vez que fala, que sem distinção significa dizer o quê? Que são iguais. Aí ele fala, garantindo aos brasileiros e estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, olha aqui, ó, igualdade novamente. Professor, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Exatamente. Veja que no caput do artigo 5º, a nossa Constituição fala do direito à igualdade, né? Do princípio da igualdade, da isonomia, 3 vezes. Mas antes da gente começar a estudar o princípio da igualdade, eu quero mostrar um ponto aqui importante para vocês, que já foi uma decisão do STF, isso aí já é pacificado junto aos tribunais superiores. Quando a nossa Constituição fala assim, ó, que tudo isso é garantido aos brasileiros, significa dizer que são os brasileiros natos e os brasileiros naturalizados. Veja, pessoal, toda vez que a nossa Constituição fala brasileiros, ela escreve só a palavra assim, brasileiros, significa dizer que são os brasileiros natos e naturalizados. Perfeito? Fica combinado assim? Quando ela quiser se referir a brasileiro nato, ela vai dizer brasileiro nato. Quando ela quiser se referir apenas aos brasileiros naturalizados, elas vão dizer brasileiros naturalizados. Fechou? Aí ele coloca aqui, ó, garantindo aos brasileiros e estrangeiros, só aos estrangeiros residentes no país. Olha só que loucura. Precisou ingressarem no judiciário para perguntar ao STF se os estrangeiros que estão em trânsito no país têm direito esses direitos aqui. E o STF disse, não, claro que tem. Não só os estrangeiros residentes no país, como também os estrangeiros em trânsito no nosso país, também têm direito à igualdade, à vida, à liberdade, tudo isso. A única ressalva que o STF fez foi com relação ao habeas corpus, que se o estrangeiro quiser impetrar um habeas corpus, ele vai ter que impetrar esse habeas corpus na língua portuguesa. Foi a única restrição que o STF fez com relação aos estrangeiros. Então, leia-se dessa forma. Vamos reler o artigo 5º. Olha só. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros natos e naturalizados e aos estrangeiros residentes no país, bem como os estrangeiros
estrangeiros em trânsito no nosso país, em trânsito, a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade nos termos seguintes. Fechou? Essa agora é a nossa leitura, a gente aí incorporou informações no nosso artigo 5º. Então, como eu tinha falado para vocês antes, vamos iniciar aí o nosso estudo sobre o princípio da igualdade. Aí vocês dizem, professor, por que igualdade? Porque a nossa Constituição ela fala 3 vezes sobre o princípio da igualdade. Perceba aqui que eu quero mostrar outra coisa muito interessante no nosso artigo 5º, né? No caput do artigo 5º, que ele foi totalmente didático. E eu vou ser mais didático ainda com relação a isso. Eu quero mostrar para vocês isso aqui, ó. Primeiro eu vou tratar, olha só, eu vou tratar do princípio da igualdade, depois eu vou tratar da vida, depois vou tratar de todos os direitos relacionados à liberdade, depois vou tratar de todos os direitos relacionados à propriedade e, por último, vou tratar de todos os direitos tratados com relação à segurança. Professor, então quer dizer que os incisos da nossa Constituição, eles são divididos dessa forma? Sim. Os incisos na Constituição, eles falam liberdade, segurança, igualdade. Então foi dessa forma que eu organizei aqui. Perfeito? Vamos lá, todo mundo junto, vamos começar com o princípio da igualdade. Olha lá. Princípio da igualdade. Primeira coisa que você tem que observar com relação ao princípio da igualdade, também conhecido como princípio da isonomia, é que a igualdade, ela se divide em duas. Eu tenho 2 tipos de igualdade. Eu tenho a igualdade formal e eu tenho a igualdade material. Eu tenho a igualdade material. Professor, qual é a diferença da igualdade formal para a igualdade material? Perceba, igualdade formal é aquela igualdade sem distinção. A igualdade formal é aquela igualdade que eu prevejo, eu vejo na lei, eu encontro na lei. Quando a nossa Constituição diz que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, ali eu tenho igualdade formal, ou seja, sem distinção alguma. Já a igualdade material, ali eu tenho que fazer uma distinção para poder igualar. Ou seja, eu tenho que desigualar os desiguais na medida de suas desigualdades. Um exemplo claro são esses concursos para polícias militares. Vocês vão ver que no edital da Polícia Militar de Pernambuco, ele tem ali o teste físico. Perceba que se eu colocar o teste físico igual para homem e para mulher, idêntico para os dois, eu vou estar ferindo o princípio da igualdade. Por quê? Perceba comigo, se eu coloco o mesmo teste físico para homem e para mulheres, eu, na realidade, no lugar de garantir o princípio da igualdade, eu vou estar ferindo o princípio da igualdade. Por quê? Porque ao final do concurso só serão aprovados homens. Entenderam? Então essa é a lógica. Por isso que eu preciso desigualar ali, ó, o teste físico, para quando for no final do concurso, ficarem em pé de igualdade. Então é aí que eu faço a igualdade material. É o que a gente chama de discriminação positiva. Tranquilo? Vamos fazer uma anotação, uma breve anotação? Olha só, princípio da igualdade formal, o princípio da igualdade formal é o tratamento igualitário perante a lei. Olha só, tratamento igualitário perante a lei. É um tratamento igualitário perante a lei. Pronto. Isso aí é o que a gente chama de igualdade formal. Já a igualdade material, olha só, considera as desigualdades. Considera-se as desigualdades reais existentes. Existentes na vida fática. Na vida fática. Então, eu tenho que observar as desigualdades existentes na vida fática.
Como nos dizeres de Rui Barbosa, desigualar os desiguais na medida de suas desigualdades. E nós vemos vários exemplos da igualdade material. O primeiro deles é o quê? É o teste físico, é um exemplo. Segundo exemplo, Lei Maria da Penha, porque a Lei Maria da Penha ela só protege as mulheres vulneráveis contra a violência doméstica ou familiar, certo? E também nós temos o foro privilegiado das mulheres nas ações de alimentos e divórcio. Temos o serviço militar obrigatório, que só é obrigatório para os homens. Então, vários exemplos nós temos na nossa Constituição, inclusive na nossa Constituição, entre essa garantia da igualdade material. Show de bola? Tranquilidade? Então, tá aí o que a gente vai começar a trabalhar. Então, primeiro inciso 1, ele fala, ó, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição. Então, aqui, galera, eu tenho o quê? Eu tenho a igualdade. Aqui eu tenho a igualdade formal. Show? Tranquilo? Aqui eu tenho a igualdade formal. Vamos agora aqui passar para o direito à vida, sem perder tempo, né? Veja, a vida, ela termina sendo um bem humano, né? Inclusive, a vida ela é garantida por vários tratados internacionais, né? A vida, ela é ao mesmo tempo um direito humano e um direito fundamental. Lembrando da distinção entre direito humano e direito fundamental, eu levo em consideração que os direitos fundamentais são aqueles direitos humanos positivados na ordem interna de cada país, positivado na sua Constituição, na Constituição do país. Já os direitos humanos, eles são positivados em tratados internacionais. Perceba que nem todo direito humano vai ser direito fundamental e nem todo direito fundamental vai ser direito humano. Mas perceba que às vezes vão coincidir. É o que acontece com o direito à vida, né? Nós temos na DUD, eu tenho direito à vida na DUD, tenho o direito à vida no Pacto de São José da Costa Rica e tenho o direito à vida também na nossa Constituição, no caput do artigo 5º. Então, mas eu quero que vocês entendam que esse direito à vida previsto na nossa Constituição, ele traz duas acepções, ele traz duas vertentes. Olha só, o direito à vida, ela tem duas acepções. Primeira acepção é o direito de continuar vivo, é o direito de continuar vivo, e eu tenho a outra acepção, que é o direito a uma vida digna. Uma vida digna. Então, eu tenho duas acepções. A primeira acepção, com relação ao de continuar vivo, significa dizer que eu não posso ser morto arbitrariamente nem pelo Estado e nem por um particular. Então perceba que esse direito de continuar vivo significa dizer que eu não posso ser morto nem pelo Estado e nem por um particular. Então olha só, então esse meu direito de continuar vivo, ele engloba o direito de permanecer vivo e não ser morto, não ser morto, nem pelo Estado e nem por um particular. Perceba que eu não posso ser morto pelo Estado como regra, pessoal. Olha só, eu não posso ser morto pelo Estado como regra, salvo no caso de guerra declarada. Eu não posso ser morto pelo Estado, salvo no caso de guerra declarada. Em todas as minhas aulas de direito constitucional, eu faço questão de abordar e falar sobre isso. Muita gente acha, inclusive, é impressionante, toda vez que eu dou essa aula eu pergunto ao pessoal e muita gente ainda acha, tem essa visão. Quando a nossa Constituição, ele fala que é possível a pena de morte, né, é vedada a pena de morte, salvo no caso de guerra declarada, entenda que não é aquela pena de morte no campo de batalha. Não é a morte, o que a Constituição não está falando para a gente, não é aquela morte que acontece no campo de batalha. Eu estou ali no campo inimigo e atirando nele, eu mato ele, ele me mata. Pessoal, ali
não é a pena de morte. Perceba que o nome é pena de morte. Se é pena de morte, é porque anteriormente teve processo. Perceba isso. Se é pena de morte, a pena que você vai sofrer no final de um processo será a morte. Professor, e onde é que tem a previsão dessa pena de morte? No Código de Processo Penal Militar. No Código Penal Militar, na segunda parte dele, tem os crimes de guerra. E esses crimes de guerra serão julgados conforme o Código Penal Militar. E lá no Código Penal Militar existe o quê? A pena de morte, caso você cometa um crime nesse período de guerra. E muitos desses crimes no período de guerra, que o militar comete, inclusive o civil pode cometer também, são punidos com a morte. Vou dar um exemplo. A cobardia. Professor, o que é a cobardia? Cobardia é a covardia. É outro nome, é um sinônimo de covardia. Se você abandonar os seus companheiros durante a guerra, durante ali o momento da batalha, que seria como se fosse uma deserção, entre aspas, porque lembre que a deserção é só a partir do 8º dia, ali você é chamado de cobarde. E a sua pena, quando for capturado, vai ser a morte. Inclusive, essa pena sua pode ser uma pena sumária. Pode acontecer até no campo de batalha. Então, essa previsão da pena de morte que a nossa Constituição fala, não é aquela pena de morte que um cara está matando ali. Não, que ali é legítima defesa. Veja que a pena de morte é porque teve processo anterior. Inclusive, o presidente da República tem um prazo de 7 dias para saber se vai ou não prosseguir com a sua morte. E essa morte vai ser pelotão de fuzilamento, tem vários requisitos previstos lá no Código de Processo Penal Militar. Perfeito? Então entenda isso, que a pena de morte prevista na nossa Constituição é uma pena de morte prevista no Código de Processo Penal Militar em tempo de guerra. Show? Tranquilo? Vamos continuar. E eu também não posso ser morto por particulares, por isso que aqui eu tenho os crimes. Por isso que na nossa legislação interna nós temos os crimes contra a vida. Por isso que na nossa legislação interna nós temos aqui os crimes contra a vida, né? Que seria o homicídio, o infanticídio, o aborto, né? A participação em suicídio alheio. Todos esses aí são os crimes dolosos contra a vida, inclusive que é da competência do tribunal do júri. Perfeito? Mas também a outra acepção da nossa Constituição é que você tenha o direito a uma vida digna, ou seja, direito a um mínimo existencial. Então, quando ele fala direito a uma vida digna, é um direito ao mínimo existencial. É um direito ao mínimo existencial. Direito ao mínimo existencial. E isso aqui, pessoal, ultrapassa a ideia, eu quero deixar bem claro isso, ultrapassa a ideia de uma vida de subsistência. Sobrevivência, né? Ultrapassa a ideia de uma vida de subsistência. Perfeito? Tranquilo? É impressionante isso, que muito se pergunta quando é que se inicia a vida? Quando é o início da vida? Muito se pergunta isso. Mas antes de falar sobre isso, eu preciso mostrar para vocês com relação ao aborto. Perceba que na nossa legislação nacional, no nosso Código Penal, nós temos 2 tipos de aborto que são autorizados. Né? Tem o sentimental, né, que traz aquela ideia para... vou até anotar aqui só para facilitar a visualização de vocês. Olha aqui. Então, quando eu falo aqui, eu vou usar esse espaço aqui, ó, com relação aqui ao aborto. Perceba que eu tenho aqui o aborto necessário, que é para salvar a mãe, e eu tenho o aborto sentimental, que é a exceção. Esses aqui são as exceções. Aborto sentimental. Professor, o que seria o aborto sentimental? O aborto sentimental é aquele aborto decorrente, que é da gravidez decorrente de estupro. É o aborto sentimental. Já o aborto necessário é o aborto que ele é para salvar a vida da mãe.
certo? Eu quero chamar a atenção para vocês que eu tenho outro tipo de aborto que, como regra, ele é proibido. É o aborto eugênico. Daqui a pouquinho eu anoto isso para vocês. É o aborto eugênico. O aborto eugênico, ele, como regra, ele é proibido. Professor, mas o que é o aborto eugênico? Eugênico vem de eugenia, formação. Quando o feto ele tem uma má formação, certamente os pais, quando fazem, vamos imaginar ali que os pais fizeram ali um ultrassom e verificaram que a criança não tem os seus membros superiores nem os inferiores. Então ele tem ali um tipo de eugenia, uma má formação. Então acontece que os pais podem resolver, por conta disso, resolver praticar o aborto. Esse aborto será considerado criminoso. Por outro lado, como exceção, tem os fetos anencéfalos. O aborto do feto anencéfalo não é considerado crime segundo o STF. O STF passou 10 anos para julgar essa situação. O que é um feto anencéfalo? É aquele que não tem a caixa craniana, a calota craniana. Mais ou menos essa região aqui de trás, aqui da cabeça. Consequentemente, não tem cérebro. E por conta disso, a sobrevida dessas crianças, de acordo com a doutrina médica, é de no máximo 7 dias. E você já parou para imaginar qual é o sofrimento de uma mãe passar 9 meses carregando um feto em sua barriga, sabendo que ele vai ter uma sobrevida de apenas 7 dias? Então foi o que aconteceu. O STF autorizou, né, através da DPF número 53, ela autorizou o aborto dos fetos anencéfalos. Perfeito? Então deixa eu anotar isso para vocês. Olha aqui. Ó. Agora, eu tenho aqui a situação do feto anencéfalo. Como regra, é crime. Salvo, certo? Aborto eugenésico. Deixa eu só corrigir aqui para ficar organizado no resumo de vocês. Olha só. Aqui eu tenho o aborto eugênico. Eugênico ou eugenésico, certo? Como regra é crime, salvo o feto anencéfalo. Agora sim, ficou organizado. Perfeito? Tranquilidade? Tranquilo. Então, por conta disso, a gente começa a analisar aí a ideia de quando se inicia a vida. Muito se pergunta quando se inicia a vida. Para o Pacto de São José da Costa Rica, a vida se inicia com a concepção. Lembre-se que o Brasil faz parte do Pacto de São José da Costa Rica. Então, a vida se inicia com a concepção. Tem parte da doutrina que diz que a vida se inicia com a concepção. E tem uma boa parte da doutrina que diz que a vida se inicia com a nidação. Tem outra que diz que só inicia a vida quando há a formação do sistema nervoso central. Então, veja que eu tenho quatro posições, onde eu quero só abordar duas com vocês, que é a que traz o Pacto de São José da Costa Rica, que diz que a vida se inicia com a concepção, certo? Então eu tenho aí esse tratado internacional do qual o Brasil faz parte, mas também pela doutrina majoritária brasileira, a vida se inicia com a nidação. E perceba que a nidação é quando o óvulo fecundado, né, já houve ali a concepção, ele cola na parede do útero. E isso varia mais ou menos ali entre 7 a 14 dias. Então, para boa parte da doutrina, a vida só inicia a partir ali do 7º ao 14º dia. Porque entenda que a concepção ela pode acontecer no momento do ato sexual até no máximo 3 a 4 dias depois. Entendeu? Então tem essa divergência, né, entre a concepção e a nidação. É por isso que eu acredito que a banca não vai abordar. Agora, se a prova pedir um exemplo, o concurso que você estiver fazendo, ele abordar de acordo com o Pacto de São José da Costa Rica, a vida se inicia, aí você marca lá, com a concepção. Caso ele não diga o norte, certamente essa questão vai ser anulada. Perfeito? Tranquilo, pessoal? De boa? Então vamos lá. Então, quero que vocês façam a grande sacada aqui, ó.
Quando ele fala do direito à vida, eu tenho que entender que eu tenho que proteger a vida intrauterina, certo? Por isso que tem a vedação do aborto, como nós já falamos, né? E eu também tenho que proteger a vida extrauterina. Extrauterina, né? Galera, dentro dessa vida extrauterina, eu tenho 2 pontos a tratar com vocês. Eu tenho aqui dois termos para tratar com vocês. Vou colocar aqui. Olha só, eu tenho a eutanásia e eu tenho a ortotanásia. Ortonásia, né? Só corrigir aqui. Eutanásia. Olha só. A eutanásia é abreviação da vida. É uma abreviação da vida. É uma abreviação da vida intencional. É uma abreviação da vida intencional. Aqui seria mais ou menos a injeção letal, né? Seria ali uma injeção de oxigênio, sei lá, que o pessoal chama de anjo da morte, aqueles filmes, a gente vê muito esses filmes que tem os enfermeiros e médicos, né, que abrevia ali a vida das pessoas ali que estão em estado terminal nos hospitais, que o pessoal chama de anjos da morte, certo? Já a ortotanásia é a interrupção do tratamento. Seria aqui a interrupção do tratamento, certo? Seria aqui. A ideia, mais ou menos, da ortotanásia seria ali o desligamento dos aparelhos. Eu quero chamar a atenção para vocês com tudo isso, que veja só a quantidade de coisas que eu abordei aqui com o direito à vida. Para finalizar aqui o direito à vida, eu quero trazer uma polêmica que, de certa forma, eu não gosto muito de abordar, né, na minha aula de direito constitucional, de uma maneira mais incisiva, porque isso envolve também outras disciplinas do direito. Mas eu quero explicar para vocês uma coisa. Não, acredito que muitos de vocês não vão lembrar disso. Teve uma época que surgiu aí uma ideia maluca, foi logo naquele início das fake news, né? Início de redes sociais, que, como o Instagram, tal, Facebook, que teve a ideia que o STF tinha autorizado o aborto até o 3º mês do nascimento. Surgiu aí, levantou essa tese aí. E veja, e o STF, ele não autorizou o aborto até o 3º mês do nascimento. Não autorizou. Deixa eu mais ou menos explicar o que foi que aconteceu, né? Porque isso envolve muita questão processual penal. Veja, uma mulher, ela estava grávida, se não me engano, com 2 meses e pouco, não tinha ainda completado os 3 meses de nascimento, né? E ela pegou e procurou uma clínica para realizar o aborto. Só que houve ali uma denúncia anônima e o médico e o enfermeiro foram todos presos. Ela, médico e enfermeiro foram todos presos. Beleza? E ficou naquela briga. Responde liberdade, responde solto, responde preso. Tá, ficou aquela conversa todinha. Até que esse caso chegou no STF. E o STF decidiu, olha só como são as coisas. O STF decidiu que essas pessoas poderiam responder o processo em liberdade e não autorizou o aborto até o 3º mês. Foi essa a decisão do STF. Mas impressionante como falaram que era até o 3º mês, o STF autorizou. Não, o STF não autorizou o aborto até o 3º mês. Autorizou a liberdade de pessoas que cometeram um aborto até o 3º mês de nascimento. Ou seja, respondeu o processo em liberdade. Perfeito? Foi isso que aconteceu. Por que, professor, está abordando? Porque entenda, na Europa, em alguns países europeus, é permitido o aborto até o 3º mês. A mulher engravidou, tem até o 3º mês para realizar o aborto. Se ela quiser continuar com a gravidez, passou o 3º mês, ela não pode mais realizar o aborto. Se ela realizar, o aborto vai ser criminoso. Perfeito? Tranquilo? Depois voltamos. Valeu, galera!